Vamos falar aqui agora então sobre esmalte de cinza, que, como eu falei antes, foi o primeiro tipo de esmalte descoberto ou desenvolvido pelo homem. Eu acredito que tenha sido mais uma descoberta do que uma invenção, porque foi obra do acaso, né? Os esmaltes de cinza, eles podem entrar em duas categorias. Ele pode ser um esmalte fosco ou um esmalte brilhante. O que vai dar o fosco e o brilhante? Como que a gente consegue esses dois tipos de esmaltes primeiro? Nenhum deles a gente não coloca o material fundente em grande quantidade. Por exemplo, aqui tem 0 praticamente, essa peça não é minha, então fica difícil da gente falar qual o percentual, mas ela tem 0 ou mínimo quantidade de fundente aqui. A composição química dela seria a cinza vegetal e argila, tá? Apenas argila e cinza vegetal. Uma proporção, para quem quiser experimentar, seria de aproximadamente 50%. 50 gramas, por exemplo, de cinza vegetal, 50 gramas de argila, tá? E esse daqui que é mais brilhante, né? Essa que é mais brilhante, além da argila e da cinza, ela vai ter o elemento aí que é o fundente, que no caso o feldspato, né? Sem o feldspato, sem um fundente, necessariamente não precisa ser o feldspato, e o outro tipo de esmalte com fundente. Vamos lembrar aqui que esse esmalte surgiu na China. Hoje em dia é inviável a gente fazer como os chineses faziam, mas a gente tem lá na dinastia Tang, por exemplo, as peças de cerâmica tricolorida, né? Que eram aqueles cavalos. A gente vê muito em livros de história da arte da cerâmica, uns cavalinhos com uma tinta amarela, verde e branca escorrida. Essa tinta, na verdade, esse esmalte que era muito utilizado na dinastia Tang, ela tinha como e ela é brilhante, né? Cor viva, o verde, o amarelo. Aquilo ali ela tem como fundente o óxido de chumbo. Por isso que eu falei que hoje é inviável a gente fazer, porque o chumbo é proibido, né? A gente fazer qualquer tipo de esmalte com chumbo por causa da intoxicação, certo? Dependendo da cinza, nós temos efeitos diferentes. Ela pode escorrer mais ou escorrer menos. Esse daqui é um azul, né? Um azul escorrido. A peça ela é vermelha, de ferro, né? Com óxido de ferro, argila de ferro. E esses escorridos é porque é exatamente um esmalte muito fluido. A coloração azul, obviamente, ela tem o óxido de cobalto aí na composição dela. Como essa daqui também brilhante, já que não escorre tanto, você vê que ela tem um controle, né? Ela parou no pezinho da peça e ela é esverdeada. Então essa daqui a gente sabe que tem o óxido de cobre na composição dela. E eu não sei se dá pra gente ver, vamos tentar dar um zoom, que ela é escorrida, ela tem uns escorridos. Um ótimo exemplo também é essa daqui, ó. Ela tem uns escorridos. Isso daqui é um efeito causado principalmente pela cinza de arroz, tá? Cinza da palha do arroz, das folhas do arrozal, tá? Porque ela é rica em sílica, então ela dá esse efeito assim também escorrido, apesar de que a sílica ela não é um fundente, né? A sílica ela é um refratário. Mas então eles colocam a sílica e o fundente, no caso, os feldspatos. Olha aqui um exemplo mate, né? De um gloss, né? Aquele que não é nem mate e nem translúcido, ele escorre, ele tem um efeito muito interessante. E outro esmalte de cinza aqui também. Então, lembrando que os esmaltes de cinza eles surgiram aproximadamente no ano 1100 a.C. e a gente vem utilizando até os dias de hoje.
Essa daqui é uma peça que eu acho muito interessante, que ela é feita com argila vermelha e esse splash, né, esse respingado aqui, ele é feito com porcelana e esse amarronzado aqui é o efeito desse esmalte, que é de cinza, na porcelana. Olha como que muda, parecem dois esmaltes, mas não, é porque ele está na cerâmica, na argila vermelha e ele está na porcelana. Então nós conseguimos esses efeitos também utilizando da característica de cada esmalte. Então, como eu falei antes, né? Esse tipo de esmalte, que ele é escorrido e ele tem o azul de cobalto, a gente pode então seguir uma linha de raciocínio seguinte. Nós podemos utilizar pigmentos corantes, óxidos ou carbonatos minerais variados e podemos ter cores variadas de esmalte de cinza. Podemos utilizar cinzas vegetais, eu estou falando de cinzas vegetais. Depois eu dou uma dicasinha da diferença da cinza vegetal e da cinza de ossos. Cinza variada, que eu falei que era uma cinza de arroz, né? A cinza de arroz, ela vai ter essa característica. Outro tipo de cinza, eu não sei que cinza foi utilizada aqui. Pode ser cinza de uma árvore, pode ser cinza de folhas de alguma outra planta lá também do Japão. Eu não sei que cinza é essa. Essa aqui eu sei que são cinzas de sobra de queima de forno a lenha. Quer dizer, eu reciclei a cinza que eu queimei um forno a lenha. Então a gente pode pegar aquela cinza, que são madeiras variadas. Ah, uma tia, um parente, minha avó mora no interior e eu tenho fogão a lenha. Ótimo, pega a cinza do fogão de lenha, que foi ali usado vários tipos de madeira. Madeira macia, madeira dura. Então tudo isso vai dar colorações diferentes. Podemos utilizar madeiras cinza feita com madeiras oleosas. Ela vai dar uma coloração, vai dar um brilho diferente, ou pode ser que ela tenha um fundente. Exemplo de uma cinza que já tem o fundente. Cinza de bananeira, casca de banana, folha de bananeira, tronco da bananeira. Queima, tem um sítio aí, queima as folhas velhas da bananeira e guarda. Sabe por quê? É uma das cinzas mais fundentes que a gente tem no Brasil. Por quê? A banana tem o que nela? Potássio, gente. O potássio, ele é um fundente muito forte. Então, se a gente tem um vegetal que tem o potássio, vamos usar a cinza de potássio, no caso, banana, né? Vão pesquisar a cinza, vão olhar a cinza de roseira, cinza de bananeira, de eucalipto, etc. Cada cinza vai nos dar uma coloração diferente. Cada tipo de argila que eu usar vai me dar uma coloração diferente. Vou voltar aqui no exemplo. Argila e porcelana. Esmalte o mesmo. Tá? Numa argila creme e numa argila branca. Olha a diferença. Né? E por aí vai. Então, como tudo na cerâmica, é um grande laboratório. Né? Então, vamos começar então a fazer o quê? A juntar cinzas. Ok? Sobre a cinza, já que eu estou falando aqui, eu vou pular, tá bom? Eu vou pegar uma outra peça que eu vou falar dela depois, mas agora no momento apenas para ilustrar. Esta peça é uma peça com esmalte cristalino. Vai ser a última coisa que a gente vai falar. Mas ela leva cinza de ossos na composição dela. Então, dependendo do efeito que a gente vai fazer, do efeito que nós queremos no esmalte, a gente usa cinza animal ou cinza vegetal. Lembrando, mais uma vez, que também a cinza de ossos, ela está dentro da história da porcelana, porque foi descoberto na Europa, as primeiras porcelanas que surgiram foram as porcelanas de ossos, ou a chamada bone china, né? Que é a porcelana de ossos.
dando continuidade então aqui sobre os esmaltes de cinza, nós também temos que lembrar que dependendo do tipo de queima ou da atmosfera de queima e até mesmo o tipo de forno, nós temos efeitos variados e efeitos diferentes, ok? Por exemplo, se eu queimar num forno a lenha, né, eu vou estar fazendo uma queima com atmosfera principalmente redutora, porque vai estar reduzindo a quantidade de oxigênio dentro do forno para que a lenha pegue fogo. Então nós vamos ter algum tipo de efeitos diferentes. Por exemplo, de um esmalte de cinza, pode ser o mesmo esmalte, a mesma formulação. Se eu queimá-lo no forno a gás, ele vai dar um outro efeito, e se eu queimar num forno elétrico, que é de atmosfera neutra, ele já vai ter outro efeito. Então, cada tipo de queima, cada tipo de argila, cada técnica vai ser diferente. Até mesmo as camadas que a gente colocar. Eu posso fazer um esmalte de cinza com uma capa de esmalte, com uma esmaltação mais fina, como com uma capa mais grossa. Ele tende a escorrer se você colocar um fundente. Exemplo, a folha de bananeira, ela vai ser fundente, ok? Uma outra coisa que nós temos que ter em mente também é o que fazer com a argila, ou como preparar essa argila antes. Vamos lá, você tem alguém, um parente, ou você mesmo tem um sítio que tem um fogão a lenha. Pegou ou ganhou aquela cinza de um fogão a lenha ou de uma fogueira, você conseguiu recolher aquela cinza. Primeiro passo, peneirar aquela cinza. Lembrar de usar uma máscara, porque nós estamos mexendo com pó. Material de segurança é fundamental em um ateliê de cerâmica. Por quê? A cinza, além de ser muito fininha, um pó muito fininho, ela tem o que na composição dela? Sílica. Se você ficar respirando sílica, você vai ter silicose. E ele tem o sódio, a soda. Então nós temos soda, quase igual a soda cáustica, e nós temos a sílica. Usar máscara, ok? Peneiramos. Para que a gente está fazendo essa primeira seleção, a peneiragem aí, né? Fala peneiragem? Eu nem sei se fala peneiragem. Faz de conta que é isso aí. Não sei, vai peneirar. Então, depois que você peneirou aquilo ali, né? Você vai retirar, então, o carvão. Eventualmente vão ter pedacinhos de carvão, gravetos, coisa que não queimou. Joga aquele carvão fora. Pega aquela cinza, vamos supor que você conseguiu 1 quilo de cinza. 1 quilo de cinza deve dar um volume assim, né? Grande. 1 quilo de cinza e você vai colocar em decantação, em um balde plástico com água. Deixa ela decantar. Ainda você vai ver que vai subir pedacinhos de carvão. Você vem com uma concha, com uma peneirinha e recolhe aquele carvão, joga fora. E vai ficar aquela água ali dentro em decantação mais ou menos 1 semana. Deixa ali ela 1 semana lavando. Joga aquela água fora umas 2, 3 vezes por semana. Você vai estar lavando aquilo ali. Então você joga aquela água fora e fica com a cinza. Isso é muito polêmico. Vamos ver o porquê que isso é polêmico. Alguns ateliês de cerâmica que trabalham com cinza, alguns ceramistas que oferecem cursos de esmalte de cinza, falam que tem que lavar muito bem lavado essa cinza. Outros livros, outros ceramistas falam que não pode se lavar a cinza, que tem apenas que peneirar a cinza. Olha a contradição. O que eu faço? Eu vou peneirar e vou lavar, ou eu vou só peneirar e misturar na minha fórmula de esmalte? Você vai ter que testar. Eu gosto de lavar, mas eu não lavo muito. Por que eu não lavo muito? Foi quando me foi passado isso também, essa dúvida, lavar ou não lavar? Eis a questão. Por que não é bom lavar muito? Porque se você lava, você está tirando o sódio daquela cinza. Você está tirando a soda cáustica, aquela parte cáustica da cinza.
aquilo é fundente. Se você lavar muito, você tem uma cinza mais dura, uma cinza que é mais refratária. Se você lavar pouco, você tem uma cinza, um esmalte de cinza que é mais fundente, que vai derreter mais, vai dar mais brilho. O que você quer? Você quer um esmalte que seja mais brilhante, mais fundente, ou você quer um esmalte mais fosco, um esmalte mais duro? Aí que está a sua resposta e a solução da sua dúvida. Lavar ou não lavar. Né? Eu lavo médio. Troco de água umas 2, 3 vezes por semana. Ok? Aqui eu acho que a gente encerrou essa base aí sobre os esmaltes de cinza. Vamos passar então para o outro tipo de esmalte, que é o esmalte da família Tenmoku.